Olá a todos. Pessoal, vou gravar um vídeo aqui hoje acerca de um texto da Palavra de Deus que fala de uma das características de Cristo, a qual Paulo modelou de forma excelente, né? E ele nos dá esse referencial, esse modelo, essa conduta de como nos comportar diante de uma situação de servir ao próximo. O que a palavra diz no texto que nós vamos ler aqui em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19? Diz assim: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. O que esse texto quer dizer? Esse texto quer dizer que só alguém que verdadeiramente é livre de todas as pessoas é capaz de se colocar como escravo de todos, como servo de todos. Se você não é livre das pessoas, você não pode se submeter a servir as pessoas, porque elas vão te afetar nas emoções. Então Paulo estava livre desse quesito. Você pode fazer o que for comigo, eu me sujeito a você como um servo, como um escravo de Cristo, para servir na sua vida, e você não vai conseguir me afetar, porque eu sou livre de você. Eu estou mais focado naquilo que Deus está fazendo em minha vida, que Deus fez em mim e quem eu me tornei em Cristo Jesus. Se você for observar o contexto da história de Jesus Cristo, da vida de Jesus Cristo, ele vem sendo referenciado desde lá de Gênesis. Se a gente for observar lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus não pecou, e ainda assim ele se fez pecado por nós, fazendo referência de Adão, que quando estava lá no paraíso, no jardim, sabe o que Adão fez? Eva pecou, mas a Bíblia diz que através do pecado de um homem, do erro de um homem, o pecado entrou no mundo. Mas se foi Eva que foi tentada, foi Eva que foi seduzida pelo Satanás. Por que Adão pecou? Porque Adão se colocou na posição de morrer por Eva. Quando ele descobriu que Eva havia comido, ele falou: você vai morrer, Eva. A única alternativa que me resta é morrer por você, morrer com você. Então eu estou me dando com você, me doando por você. Então eu vou comer do fruto também e vou experimentar do mesmo destino que você tem. Foi o que Jesus fez por nós. Jesus literalmente não pecou, mas ele tomou do pecado que estava sobre nós, ele levou sobre si o nosso pecado, as nossas dores, as nossas angústias, como diz lá em Isaías, as nossas pisaduras, ele levou sobre si e pagou o preço do nosso pecado, mesmo ele nunca tendo pecado em momento algum de sua vida. Ele tomou o nosso pecado sobre si. Então foi o que Adão fez naquela atitude. Adão tomou o pecado de Eva sobre si e tomou partido dela, né? Assim como Cristo fez com a igreja, tomou partido do pecado da igreja. Se você for observar lá em Gênesis capítulo 2, versículo 21, diz da seguinte forma: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Observa que esse texto está falando que Adão dormiu um profundo sono, um sono pesado veio sobre ele. Era literalmente o sono da morte. No caso, como Adão estava num contexto de eternidade em Deus, a morte não existia. Então ele morrer naquele contexto ali era certeza de ressurreição em Deus. Deus tira a costela de Adão e faz Eva, simbolizando do lado da vinda de Cristo, da morte de Cristo, também nascendo a igreja. Quando lá em João capítulo 19, versículo 34, diz assim: contudo um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água, também furando o lado de Cristo, simbolizando a costela de Adão para a existência de Eva, e simbolizando aquele furo no cadáver de Jesus Cristo. Jesus Cristo já se encontrava morto naquela hora, quando foi furado, saiu água e sangue, simbolizando o nascimento da igreja a partir da morte de Cristo, naquele momento ali. Da morte do noivo, nasceu a noiva. Então, Adão vem fazendo alusão ao próprio Cristo que viria para salvar a humanidade. Deus deu castigo, mas também deu a solução. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, diz a palavra. Estava falando a respeito de que o salário do pecado, por ser a morte, o salário do pecado é a morte. Jesus vem, paga o preço do pecado e nos resgata do castigo da morte eterna. E agora em Cristo nós temos a vida eterna. Entendeu, queridos? É mais ou menos por aí que eu queria deixar para você essa mensagem. Só pode se submeter a alguém como um verdadeiro escravo quem é livre. Quem é livre de opinião, quem é livre do que os outros possam vir a pensar ou achar a respeito dele, das opiniões alheias. Então, mesmo que você tente servir as pessoas, você só vai conseguir ser um verdadeiro servo, um verdadeiro escravo, se submeter a outras pessoas quando você for livre dessas pessoas. Você precisa se livrar no coração para que você possa se submeter em Cristo Jesus com a mesma atitude de renúncia e de amor à que Cristo submeteu. Então, um forte abraço a todos, a mensagem é essa.